Okay, thank you, Patrick. So we can go ahead. Patrick, I sent you an email with the training material. You're welcome. Okay, Alô? so then we were talking about the starch kitchen itself. Alô? Let's take a closer look at the Steinhal Tô ouvindo process. sim. So we go now step by step through that cooking process. And first of all, what do we need? We need primary water. So we have our tank, and then we heat up the water with steam. Então, vamos falar sobre o processo Steinhal, que é o processo que vocês utilizam. Para a fabricação de cola no processo Steinhal, vocês precisam da água primária. Em segundo passo, vapor, para aquecer essa água. Next. Okay. Na verdade, a Then, gente até previu, sabe? we dose the starch, our lá na primary part, saída do dry starch granule, barracão lá and atrás, onde foi the passada uma starch, tubulação, the por solid exemplo, a gente já will deixou swell previsto with the isso. factor 20. Só que o investimento não cabia. No terceiro dentro passo, do- vocês colocam do- o amido do valor granulado, que a gente tinha, porque milho acabou gastando ou bem mais do trigo. que planejado com o civil, e né? quando vocês acabam colocando esse amido, o amido vai expandir Não é mais que a ou gente menos cortou 20 esse corpo. vezes. A gente gostaria de ter feito, mas não sobrou dinheiro, né? Então, Okay, não... so at next, we add the caustic soda. What happens to the granules? So the caustic soda, it attacks, you can say, or it weakens the skin of the starch. And then you can see on the top, on the right-hand side, we have the swollen starch. Then the small circles in here, this is basically the caustic soda, which breaks up the skin. And the result is, we only have fragments of the starch, and we basically have a solution. Então, no passo 4, vocês têm a adição da soda cáustica. Não é que tenha O sido que a tirado, soda né, cáustica Henrique? Eu acho que são acaba duas coisas fazendo? distintas, né? Resumindo, Efluente ela ataca é uma a membrana, coisa, a foi o que pele do fizemos, amido. né, Como vocês tratamento podem com ver, efluente. no O lado, desvio na da foto do água lado direito, pluvial, eu acho que ele é um tema a parte que superior em você algum tem momento a ele molécula até de amido tem a ver com a linha o azul efluente, forte, mas que é um seria a projeto em membrana. separado mesmo, não é? A segunda foto abaixo, com pequenos círculos, seria a soda cáustica atacando essa pele do amido, essa membrana. E na terceira foto, você tem já o amido com a membrana A rompida, razão pra gente estar levando ele agora é porque onde eu acho que você não acaba faria tendo sentido a fazer o solução contrário, entende? da cola, Eu, por e exemplo, fazer o desvio da com água a pluvial e parte não ter da tratamento soda do efluente. rompendo toda a Acho que a membrana gente do está amido. atacando as coisas por prioridade. Num primeiro momento, Next. nós resolvemos o problema do efluente, tivemos So at uma this curva de point, aprendizado we longa can say até we have chegar no basically instante em finished que nós starch. cortamos We o have descarte gelled ilegal. starch. But Puxa, at this a partir do moment, instante que when nós we would send conseguimos this esse to the efeito machine, de cortar o you descarte can ilegal, imagine that aí sim it a sticks to the entrada de piping água dentro or da the estação de environment efluente in the passa a glue ser um units, problema and mais after a relevante, couple porque of antes, quando a time, gente tinha o after a couple of descarte, hours, it would be fazia a big pouca mess at the diferença. machine. Não valia a pena eu Então, investir uma nesse quantidade momento, de dinheiro nisso, ele sendo diria que de que a, qualquer maneira a nós cola íamos abrir estaria a válvula e ia preparada, descartar porque no você rio. já rompeu toda a Passa. parte da membrana do amido. Porém, se você envia isso para a máquina, através das bombas, dos tubos, na unidade de cola, você teria uma grande massa, que isso acabaria gelatinizando. Ok? Okay, so what are we going to do next? We have to mix the primary part for a certain amount of time. So it depends to the recipe itself. It can be just 5 minutes, it can be 10 minutes, it can be 15 minutes. So, but this is a standard value in your recipe. Então, o quinto passo seria misturar essa solução. Isso depende da formulação que vocês têm. Pode variar 5, 10, 15 ou 20 minutos, dependendo da solução que você tem interno dentro da sua companhia. Daria para trazer antes? Sim, daria.
Mas imagine que, Next. por algum motivo, o Okay. projeto do efluente não tivesse After the sucesso mixing, e we apply nós the secondary water, so continuássemos we fill up the descartando, nós tank. teríamos colocado o dinheiro no lixo. Então eu acho que No agora a sexto gente passo, está você num passo a passo colocaria mais adequado. água secundária, e vai subir o nível dentro do tanque. Then we add our secondary starch. Okay. So this is the biggest amount of solid content, which were roughly 70%. And we add the borax. No sétimo passo, você colocaria o amido secundário, ao redor de 70%. E no oitavo passo, adicionaria o bórax. Okay. Ok? And then, after the borax is applied, we have the second dairy mixing exatamente. time. Não é que again, nós havíamos couple nos of minutes. planejado, nós sabíamos que em algum momento teria que fazer. And the glue, the mas finished a glue is prioridade era transferred to realmente the storage tank. So normally a whole mixing batch is somewhere in between 20 up to 30 minutes. Isso aí. Então, após a aplicação do bórax, você tem Fechado. a mistura, Valeu, o segundo tempo de mistura, que também são alguns minutos. Em total, ele fala que seriam entre 20 a 30 minutos o tempo total de mistura, dependendo da receita. Okay, and typical glue properties are 26% solid content, 60 seconds Steinhall viscosity. We have a temperature of 32 up to 34 degrees Celsius in the circuit, and we have a gel point of 58 degrees. As propriedades típicas para cola seriam 26% de sólidos, 60 segundos de viscosidade no método Steinhall, 32 a 34 graus Celsius de circulação e 58 graus temperatura de ponto gel. Next. Okay. Can you ask them if is their process similar? Pessoal, o processo de fabricação de cola de vocês é similar? Sim. Sim. Okay. Perfect. Yes. I hope so. Thomas. Okay. Yes. What do you mean about if he knows what happens when they put the borax inside the recipe? I don't know. The function of borax and caustic soda, it will come later in the presentation. Okay. What is the reason for borax and caustic soda? What will happen to the? Okay. This comes a little bit later. Okay. Okay. Thanks. Good. You're welcome. Okay. So then, the high shear process. This is only a little information. Yeah, it uses two mixers, similar to the Steinhall type, and yeah, it's a high shear. The only, as far I know, the only reason is to reduce the mixing time, because you have that higher shear forces between the granule itself, the starch, and yeah, I don't know any customers, but just that you have heard, Ringwood, Alliance, BVG, those are manufacturers. Então, pessoal, sobre o processo high shear, ele usa duas bombas, dois misturadores, tipo o processo Steinhall, só que esses misturadores têm uma velocidade mais alta de cisalhamento. Ele não conhece muito muitos clientes que utilizam esse tipo de processo, mas cozinhas de cola como Ringwood, Alliance, SRP, BVG, elas utilizam esse processo com esses dois misturadores de alta velocidade ou alto cisalhamento. Okay. So then, let's talk about the ingredients in the glue. We have water, we have starch in kilogram, we have heat and temperature, the caustic soda. There are two different types to dose it. You can use a granule or a liquid. So if you have a liquid, you use liters. If you have a granule, you use kilogram. But I have to say, more precise
is basically kilogram, even with the liquid. The agitation in seconds is also very important. So the mixing time, basically. We have our borax, again in kilogram or liters, and some other additives like resins for water resistant adhesives. Então, pessoal, os ingredientes da cola seriam água em litros, amido em quilos, aquecimento, que é vapor em temperatura, soda cáustica, vocês podem ter ela no estado sólido ou líquido, que seria em quilos na parte granulada, em litros na parte líquida. É mais preciso ela na parte granulada do que na parte líquida. Agitação em segundos. Bórax vocês também podem ter ele sólido ou líquido, que seriam quilos, ou medição do líquido em litros. E aditivos, tipo aditivos para resistência à água, a penetração da água no cartão, aditivos como anti-espumante. Tem diversos aditivos que poderiam ser postos na cola. Okay? So, the water. First of all, it's our transport medium. It's responsible for the swelling of the starch granule. Most of the time, it's city water for the primary and the secondary part. It's also possible to use flexo or recycled water, wash water from the glue units or from the printing units. So this is basically the flexo water from the converting area. But this should be used only for the secondary part. A normal pH value is 6 up to 8. Então, pessoal, água. A água é o transporte intermediário para a cola. Ela transporta, ela também mistura os amidos, ela liga os grãos de amido. Normalmente se usa água da cidade para a formulação, para o tanque primário e para a formulação primária e secundária, água que chega nas nossas casas. Também pode ser utilizado água reciclada, água de lavagem das unidades de cola ou águas de recirculação de impressoras. Porém, é recomendado utilizar só na formulação secundária da fabricação da cola. O pH da água em torno de 6 a 8. Next. Okay, so what I want to point out, the water, well, when we have the city water or the flexo water. So one disadvantage, first of all, let's start with the flexo water, is that we never know the exact pH value of this water. So that means every batch is different. The cooking process of the starch, it's a chemical reaction, and chemical reactions, it doesn't matter which kind of chemical reaction, is being influenced by the pH value very much. So this is always a little bit tricky when you use flexo water. Então, ponto a ser levantado sobre água da flexo ou reciclada, água reciclada, é que você nunca vai saber o pH exato dessa água. Então, a formulação da cola é uma ação química. E com essa formulação química, você pode, quando está utilizando água reciclada, você cada vez vai ter uma água que você não sabe exatamente quanto que está o pH dela. Por isso que é recomendado mais utilização na segunda mistura. Ok? With the city water, there's also a little issue, especially in countries where it's very hot on the outside. I faced this issue in Ecuador, in Guayaquil, and I was complaining that the glue in the circuit was way too hot with 40 degrees Celsius. But after some time we found out, okay, it's not the problem of the recipe itself, it was the problem from the city water. Because the city water on the infeed was already at 28 degrees Celsius, so it was a very warm water. And during the cooking process, I told you we have a chemical reaction. It's an exothermic reaction,
and therefore the temperature rises up by roughly 10 degrees plus minus. And when you start your batch, your recipe with already 28 up to 30 degrees, you never can hit the specification for the 32 up to 34 degrees. So it's quite normal then that you are running with 40 degrees Celsius. In this case, you have to think about maybe install a chiller, special chiller for the water for the starch kitchen, or adjust your recipe with the viscosity and the solid content that you still can work with the 40 degree circuit. And you have to be aware with your gel point of the starch that this isn't too low, because otherwise it can happen that your starch gels already in the piping. Então, outro problema com água utilizada da cidade, em grandes cidades que têm uma temperatura muito alta no exterior, um exemplo no Equador, em Guayaquil, é que essa água chega em torno de 28 a 30 graus. E você utilizando a água da cidade com essa temperatura e com a mistura química que você acaba fazendo para a criação da fórmula, ela vai ficar acima do especificado de 35 graus. E com isso você pode ter temperaturas acima dos 40 graus. Isso seria um problema nas cidades que têm uma temperatura muito alta como o Equador. E com isso, muitas vezes, ele recomenda o cliente pensar em utilizar um chiller para refrigerar esse sistema, para baixar essa temperatura da água antes de acrescentar ela na formulação, ou ajustar a fórmula para reduzir a parte de ponto gel. Porém, tem que ter muito cuidado com a redução da temperatura do ponto gel, porque a cola pode gelatinizar dentro das tubulações e das bombas. Então, esse também seria um problema de água muito quente. Ok? Okay. So then, the starch and the green bond itself, when we apply heat to the starch, it will swell in combination with water. The swollen starch will increase the viscosity, and this formation is responsible for the formation of the green bond, the primary part. Então, quando você aplica calor, água e calor no amido, as moléculas de amido vão inchar. E isso vai aumentar a viscosidade na sua formulação de cola. Isso chamamos de formação de cola verde. Okay. Ok? Good. So then when we take a look at the green bond itself, what happens? On the right-hand side, you can see 3 different phases. First, we have the glue application, or when we start to apply the pressure from the top. In the second picture, you can see we squeeze it out to the left and to the right. And then, especially at the single phaser, it's quite normal that we get a double glue line. And it's just a little overview. Então, sobre colagem verde, podemos ver nessas 3 fotos. Na primeira imagem, a gente tem a transferência do rolo de cola para o papel miolo, papel corrugado. Na segunda imagem, temos a pressão, que é exercida no single phaser pelo rolo prensa ou por uma banda de pressão. E, especialmente no cabeçote, no single phaser, na terceira foto, como vocês podem ver, tem 2 linhas mais escuras. Isso é normal na colagem do single phaser, porque a cola vai para as 2 laterais, para os 2 flancos da onda, devido à pressão. But you can also see again, at the very first beginning, we only have our green bond because we press the papers together, and in the center, at the flute tip, we press the glue also into the paper. There should be this little black lines. They should indicate the glue inside the paper. And our first initial bonding, then also, you see here the granule, it's in between
the papers itself, and the moisture goes to the paper. So here, just here in this area is our green bond. Later, the whole area will bond together. But in the beginning, it's only the tip. Então, como vocês podem ver na segunda imagem, com relação à colagem verde, green bond, quando você pressiona, o rolo de pressão está pressionando o papel liner com papel miolo contra a cola, vocês podem ver essas linhas escuras nas duas, no liner e no miolo. Essas linhas escuras são a umidade entrando no papel, a cola penetrando, a umidade penetrando, e entre a capa e o miolo, vocês têm esses pequenos grãos, esses pequenos grãos que são os sólidos que acabam gerando a força de pegamento. Então, aí você tem a primeira colagem verde, só na parte superior da onda. Porém, o que está na lateral vai acabar secando e colando depois. Mas a primeira parte da colagem verde é só no topo da onda, onde se pode ver os grãos na foto 2 e 3, na imagem 2 e 3. Okay? Ok? Good. Next, we have our heat during the mixing or also during the bonding process. So, where do we need the heat? First of all, to heat up the primary part in the recipe, in the kitchen. We want to initiate a partial swelling of the starch. So yeah, basically blow the starch up, make it to a balloon. Sorry, excuse me, guys. Furthermore, we use the heat, or we need the heat for the bonding process to gel the secondary starch after when it's applied to the board. And it also removes all the water, all the moisture in our board to cure the bond, to finish the bonding. Então, o aquecimento, ele começa já o aquecimento da cola, ele começa já na criação da fórmula, na porção primária, onde vocês aquecem a água e o amido, que ele acaba inchando, onde ele inicia que as moléculas iniciam o inchamento no processo primário da fabricação da cola. Depois você utiliza mais aquecimento no processo de colagem, que você acaba aplicando o calor na máquina, no single facer ou na double facer, para que atinja o ponto gel e acaba ancorando o papel miolo com o papel liner e também curando a cola, assim tirando toda a umidade, toda a água que tem no cartão para fazer a cura da cola e o ancoramento do miolo com a capa. Okay? Okay. So then we have the caustic soda. Yeah, it's available in different concentrations, 25, 33, 50% is very common. So the most common for industry is the 33%. We needed to decrease the gel temperature. So you could see on the previous slides before that with the caustic soda we break up or we weaken the skin of the starch itself. It improves the penetration behavior and the wetting capability. And at this point I wait for you, Wanderlei. Então, agora vamos falar sobre a soda cáustica. A soda cáustica você consegue encontrá-la em diferentes concentrações, 25%, 33% e 50% de solução com água. O mais comum na indústria é 33%. A função da soda cáustica na formulação do recipiente de cola é diminuir a temperatura de ponto gel, implementar a penetração e também a capacidade de secagem, aumentar a capacidade de secagem. Ok? Okay. So
when you have the liquid form, it's very important that you know the concentration. The solid form, it is a granulate or a powder, like flakes. But at the moment, when you have the liquid form, or even, it's for both. The problem is the caustic soda is hygroscopic. That means it can absorb water. And if you store it below 12 degrees, you can run into, at 12 degrees Celsius, at the 15% concentration, you can run into problems. What kind of problems, I will explain you after Wanderlei is finished. Então, quando vocês têm a soda em forma líquida, é muito importante vocês terem em mente, tomar notas, que ela acaba sendo diferente do que vocês utilizarem uma soda de forma sólida, granulada, porque vocês têm que ter algumas notas em mente relacionadas à utilização dessa soda na formulação da cola que ele vai acabar explicando agora. Ok, Thomas? Okay, so the problem with the temperature below 12 degrees or in the storage is, for instance, when you have liquid caustic soda, it can happen that the caustic soda starts to crystallize, that you got crystals in your tank, in your batch. And then the problem is you don't know the precise concentration, because the crystals, you can say they are almost 100% caustic soda. They are very high concentrated. And the liquid itself, you don't know the concentration. And then in combination, if you dose your caustic soda with kilograms, then you have huge problems, because 1 liter or 1 kilogram caustic soda with crystals is completely different to 1 liter without crystals. And this is the problem. Então, pessoal, o problema é o seguinte: se você tem soda cáustica líquida e armazena em um lugar com menos de 12 graus Celsius, dentro do recipiente vai começar a cristalizar. E quando você tem esses cristais, tipo 1 litro de soda cáustica, a 33% ou 50%, isso já não vai ser mais a mesma dosagem, devido aos cristais que vocês têm, que se criaram internamente. Então, se você vai aplicar 1 quilo de soda, ou 1 litro de soda no seu recipiente, e ele tem esses cristais internamente, porque vocês tinham menos de 12 graus no seu almoxerifado, onde vocês estão estocando essa soda líquida, você já não vai ter a mesma concentração que marca no recipiente, que seriam 33% ou 50% de solução com água. Você vai ter uma concentração totalmente diferente. Ok? Okay, and last but not least, everybody of you should know that it's a chemical product, and it's a very aggressive product with the pH value of 14. So in case you have to handle the caustic soda, please wear your safety goggles and all the necessary safety equipment, and be aware, it's a dangerous product. Então, por último, mas não menos importante, soda cáustica é um componente muito agressivo à saúde, é ácida. Então, se vocês tiverem contato, sempre tem que tomar todas as ações necessárias para evitar algum problema relacionado à saúde de vocês. Vocês podem encontrar isso no Google ou até no datasheet na documentação do fabricante que fornece para vocês essa soda. Sempre tem que tomar cuidado quando estão manipulando esses produtos químicos. Okay, so then we have our agitation or the mixing. So what is important for the mixer? It must be big enough. That means it must be able, or it must be big enough to transfer the motor energy to the starch. When you have a small mixer, it's not so good. Então, sobre agitação, o agitador, ele deve ter a habilidade de transferir movimento, energia mecânica para o amido. Ele deve ter força suficiente para agitar a mistura
e também aumentar a viscosidade, conforme ele está misturando e quebrando a membrana que a soda deixou mais fraca no amido. E a agitação, o tempo de agitação depende do sistema de agitador ou da fórmula que vocês têm implementado na planta. Okay. Ok? So at next is also the drive, the motor of the mixer. So first of all, we need the correct mixer with the correct angles and geometry and the right size, but furthermore also with the correct motor, that we have enough energy. Então, para vocês terem uma boa mistura, vocês têm que ter o agitador do tamanho correto, o ângulo correto, porém, vocês também têm que ter um motor correto para fazer essa agitação. Capacidade do motor, a força do motor tem que ser correta para essa agitação. Ok? So in the time itself, I said already, it depends to the starch mixing system. So do we have the high shear or the regular Steinhall, and also to the formulation, the recipe. Então, o tempo de agitação depende se vocês vão ter um agitador de alto desempenho, tipo high shear, se vocês vão ter um agitador normal de formulação Steinhall, e também do tipo de fórmula que vocês utilizam na cola, para fabricação de cola. Okay, so then the borax, it's responsible for the cross-linking of the starch molecules, sorry, that's molecules basically the same. It also influenced the flow properties and the penetration behavior of the starch. It improves the green bond. It also supports the shear resistance that our starch viscosity, starch texture does not collapse during pumping and in our piping. And we have two different forms. We have a powder borax and we have a liquid borax. Então, sobre o bórax, ele é o link, ele acaba sendo o que junta as moléculas de amido. Ele afeta nas propriedades de penetração do amido, e no fluxo e nas propriedades de penetração do amido. Ele implementa a colagem verde. Ele tem uma resistência de cisalhamento, ele acaba nessa parte dessa resistência de abertura das moléculas. E você tem ele em dois tipos, sólido e líquido. A única desligou era eu quero estender a roupa lá fora. Ok? Okay. Não. So then we also use additives, or we need additives for our glue to give it special properties, or properties is a good word. So everybody of you should use the anti-foaming chemics or anti-foam. Why is the foam always a problem? Yeah, it's easy when we have foam between applicator roll and doctor roll. That means there's an air bubble, and in this area we will have no glue application. And when we have no glue application, it's logical that we have no bonding. So anti-foam is very important, especially at high speeds. Então, também na cola utilizamos alguns aditivos químicos para implementar as propriedades da cola. Um desses aditivos seria um anti-espumante. Por quê? Se em altas velocidades, se vocês tiverem bolha ou espuma entre o meio dos rolos, vocês vão ter uma parte de papel, do papelão ondulado, que não aplica cola. E vão ter uma colagem deficiente, problema de qualidade. Então, esse anti-espumante é muito importante. Aí na Iranino Startup a gente teve uma situação na AGU com essa espuma, e o sensor acaba lendo essa espuma e não tem esse controle de nível.
E daí o nível de cola abaixa, o sensor continua lendo a espuma e vocês vão ter uma deficiência na aplicação da cola, gerando refugo. O cartão com um mau pegamento devido à falta de cola. So one good indication for your, let me say, for your glue, or then that you know you have too less anti-foam, is the glue unit in your single phaser. Because in the single phaser we run with overpressure, and the overpressure, it is like when you think about a water with a sparkling water bottle. At the moment when it's closed, you don't see bubbles, but as soon as you release the pressure, you open up the lid, the bubbles came out. And this is more or less the same when we compare the glue inside the single phaser in the glue unit with the overpressure with the chamber compared to the glue in the glue unit at the triple preheater. So what I want to point out, the glue in the glue unit at the single phaser, when you see bubbles below 250 meters per minute, then you have a problem. The glue unit at the triple preheater, this is normal that there are some bubbles, but a good indication is the single phaser glue unit. As I said, up to 250 meters per minute, there should be no bubbles. If you have any questions, Wanderlei, feel free to ask. Wanderlei? Sorry. Okay. Então, pessoal, ele You recomenda... were muted. Yes, I was muted. Ele recomenda utilizar menos antiespumante na cola do single phaser, porque vocês têm, quando vocês tiverem dois recipientes, porém alguns clientes só têm um. No single phaser você tem pressão positiva. Vocês podem comparar com água mineral com gás, quando a garrafa está fechada. Quando que ela está pressurizada, você não vê as bolhas. Porém, quando você abre a tampa da garrafa, as bolhas sobem. É a mesma coisa no single phaser. Por ele estar pressurizado com pressão positiva dentro da unidade de cola, você não vê essas bolhas como você veria no coleiro do triplex. Porém, se a máquina acima de 200, 220 metros por minuto, vocês verem bolha no coleiro do cabeçote, vocês vão ter problemas. Então, no tipo de máquina que vocês têm, essas bolhas poderiam aparecer entre 330 e 340, porque é uma máquina para 350. Então, se vocês tiverem essas bolhas abaixo dessa velocidade, vocês vão começar a ter problema. Ok? Alguma pergunta? Okay. Can you ask them, how do the glue units look? A lot of foam or no foam? The triple preheater glue unit? No, in the single phaser. Triple preheater is normal that you have foam. Então, pessoal, como está o coleiro de vocês? Tem muita espuma no cabeçote ou pouca espuma? Ou nenhuma? No cabeçote, não no duplo coleiro da DF, na frente do PH. No cabeçote, como que está a situação? Bom dia, Wanderlei. Bom dia. Nós temos problema de espuma só na forradeira. No cabeçote está tranquilo. They have a foam, only triple glue unit. In the single phaser, no foam. Perfect. Yeah, then it's okay. That's fine. Do they use the same glue for both, or do they have two circuits? Uma pergunta. Então, é muito bom não ter espuma no cabeçote, isso é perfeito. Ele fez uma pergunta, ele quer saber se vocês têm só uma linha de cola ou vocês têm duas formulações, uma separada para o cabeçote e uma separada para GU. Daí vocês precisariam ter duas linhas. Onde é utilizada uma fórmula para o cabeçote e uma com anti-espumante para o GU daí. Então vocês têm duas linhas de cola separadas. They have two circuits.
one circuit for Okay. single phase Perfect. without phone, antiphone, another circuit with antiphone for blue unit. Mas é Double válido blue para unit. tudo? É, O anti-espumante. É. That's fine. Okay. Good. Okay, what else do we have as additives? We have biocides. So this is very important against microbiological contamination. So yeah, bacteria. And with the biocide, it's important that you change from time to time your supplier to avoid immunity of the bacteria. It's like when you always eat the same antibiotica as a medicine, at some point it will not work anymore because the bacteria get resistant. So this is very important to use. Então, também nos aditivos, na formulação de cola se usa biocidas, que seriam para combater bactérias, contaminação de bactérias. Se recomenda em tempo mudar o tipo de biocida ou o provedor do biocida, porque é a mesma coisa quando você está doente e utiliza sempre o mesmo antibiótico, e a bactéria acaba criando uma resistência a esse antibiótico, a esse biocida. Wanderlei, question to the guys. Do they know what is the most easy indication for too much bacteria in your starch kitchen? Pessoal, ele tem uma pergunta. Vocês sabem qual que é o maior indicador que vocês podem detectar que tem bactéria na cozinha de cola de vocês? So no idea? Vocês não têm ideia? I believe not. It's easy. Use your nose. When you go into your starch kitchen and it stinks, then you have too much bacteria. Starch kitchen, it's normal that you have a certain smell in the starch kitchen, but when you go in and this really stinks like, I don't know, like organic waste or something, then you have a problem with microbiological contamination. Então, pessoal, vocês têm que usar o nariz de vocês. Normalmente, na cozinha de cola, vocês vão sentir cheiros diferentes por causa, devido à formulação química que vocês utilizam. Porém, sempre vai ser igual. Mas quando vocês chegam na cozinha de cola e vocês sentem o cheiro de algo em decomposição, algo com cheiro muito ruim, isso é a maior indicação que vocês têm bactéria na cozinha de cola, nos tanques ou tubulações. Okay? Okay. So then we have resins, so water-resistant adhesives, and we also use penetration enhancers. Também vocês têm aditivos como resina para resistência à água no cartão ondulado, para dar mais resistência à umidade, e alguns aditivos para melhorar a penetração da cola. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Okay. No So then questions? let's go. Questions? No questions at the moment. Okay. So then let's take a closer look for the water-resistant adhesives. So, it's very simple. We add a certain amount, a certain percentage of resin related to the solid content. It depends to the supplier. So we just apply resin. And here is already the answer. Why do you have increased starch consumption when you use resins? Yeah, it's simple, because we always need the same amount of solid content for the correct bonding performance. And in addition, as a weight, we have our resins. So the total mass we use is always a little bit higher. So you can, to make it easy, when you're used to run a sea flute at a triple preheater with the glue gap of 0.2, in case of resin and water resistant adhesives, you have to go for roughly 0.25 to get the same.
Então, pessoal, com relação à resistência à água, vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Sim. Sim, É Vanderlei. que o microfone ficou mudo. Então, com relação a preparar uma cola para resistência à água, vocês acabam adicionando resina. Essa adição de resina vai aumentar os sólidos dentro da formulação de cola. Então, uma resposta prática para vocês saberem sobre a aplicação da cola, muito fácil, é o seguinte: digamos que você teria que ter os seus 27%, mas você aplicou essa resina para te ajudar na resistência à umidade, à água, no cartão. E normalmente, sem essa resina na formulação de cola, quando você trabalhava na sua unidade de cola em frente ao triplex, a torre de pré-aquecedor, você utilizava um gap de 0,2. Porém, quando você tem essa cola com resistência à água, para você ter a mesma aplicação, a mesma resistência, você tem que aumentar esse gap. Então, você aplicaria mais ou menos um gap de 0,25 para ter o mesmo pegamento, a mesma qualidade de colagem do que uma cola sem a resina com 0,2. Okay. So what happens in the board? First of all, we have a chemical reaction with the resin and the glue, and you can say in a certain way the resin it has to protect the surface, the skin of the fibers. It has to coat the fibers, that the water cannot go in between anymore and solve the fibers when the board is getting in contact with moisture or water. And therefore it's very important. We need some time for the board to cool down, and we have to wait before we test the board. In best case, we need to wait for 24 hours before we make the water resistance test. Então, primeiro de tudo, quando vocês aplicam essa resina na cola, é uma reação química que ocorre. Quando vocês aplicam essa resina e aquecem, vocês têm essa resina, ela acaba gerando uma película, uma camada no amido para proteger que a umidade não entre, que a umidade não penetre. Ela acaba criando essa camada em cima da membrana da pele do amido, criando uma pele por cima do amido, para que a água não penetre. Quando vocês têm que fazer teste, normalmente quando se utiliza cola com resistência à umidade, a recomendação não é fazer esses testes logo após a fabricação do cartão, e sim esperar mínimo 24 horas, para que tenha toda a cura, e daí depois executar os testes físicos. Okay, so it's also very important, especially about Friday evening, that you don't keep a full batch 2 days or 3 days up to or until Monday morning, because the resin, it will lose the ability to encapsulate the fibers and the starch itself. So the reaction, I'm not sure if you get what we mean with the point, Wanderlei. The problem is resins, when they are getting too old, they cannot work anymore. So make a new batch Monday morning if you have an old one from Friday evening. And the requirement is water resistance. Então, pessoal, o que o Thomas acaba de falar é o seguinte: vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente quando estão produzindo uma cola com resina, numa sexta-feira, um exemplo, e vocês vão parar a produção na sexta ou no sábado, e essa resina, essa cola vai ficar lá no tanque, agitando a cada tempo, e vocês vão voltar a utilizar ela na segunda. Normalmente, essa cola já não vai ter a mesma eficiência com relação à penetração da umidade, da água. Ela já não vai ter a mesma resistência, porque quanto mais velha ela vai ficando, ela vai perdendo essa habilidade, essas especificações de resistência. Então ele recomenda sempre na sexta fazer menos quantidades, para que não fique uma cola
velha, digamos assim, para startar na segunda. E sempre na segunda, se tiver muita cola assim, ele recomenda fazer uma nova batelada. Hey, Thomas, and if the customer have all the glue with resin, normally the customer needs to do a new one on Monday and mix new with old. You can if you run normal board, you can run the water resistant adhesives with the normal board. That's no problem. The glue itself is getting worse also. It's more about the resin itself. But at the moment, when you need your properties from your customer, this is a requirement. Let me say, like the FEFCO 9 test, where you have to wait for 24 hours in water, and the layers are not allowed to separate. Then you can try, but in my opinion, you should make a new batch Monday morning and don't mix it. Ok. Então, pessoal, eu perguntei para eles se vocês poderiam fazer uma nova batelada na segunda e misturar com a velha. Ele não recomenda por causa dos testes padronizados pela FEFCO, que você precisa do papel estar 24 horas dentro da água e não despegar, e não colar. Então, o que acontece? Se vocês têm uma batelada que ficou da sexta ou do sábado, e você vai produzir papel normal que não necessita ser resistente à água, ele recomenda vocês utilizarem essa cola e não vai ter nenhum problema, porque a característica desse papel não precisa ser resistente à água, para vocês poderem utilizar essa cola que vocês prepararam. Mas, se vocês precisam de um papel resistente à água, ele recomenda fazer uma nova batelada na segunda-feira e não misturar, para não ter problema, porque senão vocês podem estar produzindo um papel que vai ser rejeitado. Ok? Okay. So, and I already mentioned the higher glue consumption. Okay, next. Measuring of the glue properties. Yeah, what do we need to know? We need the viscosity and the batch temperature. We need the gel point or the gel temperature, our dry solid content, our circulation temperature, and the microbiological contamination. Então, para medir as propriedades da cola, vocês precisam ter a viscosidade adequada, a temperatura e o ponto gel adequado relacionado à temperatura, sólidos, temperatura de circulação e controle de contaminação de microbactérias, de bactérias. Ok? Okay. So then, next, here you see standard values for the measuring devices, for the different measuring cups. And yeah, Steinhall is mostly done in Europe, but it's very nice that you also go in Brazil for the Steinhall. Now there are a lot of customers worldwide. They go for Steinhall because it's a very precise measuring. It takes a little bit more time than the Lorry or the Love, but yeah, it's a very precise. When you take a closer look at the lower template, at the lower tabelle, sorry guys, I miss a word, you know what I mean, the database down here. This is one by one the same glue, just measured with a different cup. So here at the single phaser, 50 up to 60 seconds Steinhall viscosity means 29 up to 33 seconds with the Bauer cup measured, or 22 up to 24 measured with the Love cup, or the same with the Lorry cup. And the same here for the double phaser, 60 up to seconds Steinhall means the other values in the Love cup. This is just to compare for you. Então, os métodos para medir a viscosidade mais comum na Europa seria Steinhall, e aqui no Brasil também alguns clientes utilizam esse método, porém tem alguns clientes que utilizam Bauer, Lorry e Love. Então, se você tem um método Steinhall europeu, você vai ter que ter uma cola no single phaser de 50 a 60 segundos,
que para Bauer, se fosse medir com um copo Bauer, seria de 29 a 33, Love 22 a 24 e Lori de 20 a 24, como vocês podem ver na tabela inferior do slide. E para DF, ele altera um pouco a viscosidade, seria de 60 a 70 no Steinhall, no Bauer 33 a 37, no Love 24 a 26 e no Lori 24 a 28. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa medição de viscosidade? Okay, Thomas. Next one. So here on this slide you can see the different cup types. We have the Lori cup on the right-hand side. On the left-hand side we have the Bauer cup. Here is a very precise drawing of that Steinhall and Bauer cup. Yeah, I have to... one little information. Bauer and Steinhall is one by one the same cup. The only difference is the plate on the bottom inside. So you can open it up and you can change the plate. And here you see the difference. The Steinhall plate has a thickness of 3.3 millimeter and the Bauer plate just 1.5 millimeter. So the orifice is the same, but now you can imagine when the plate is more thick, there's more resistance for the glue to flow through. So this value is almost double the time compared to the Bauer value, but it's one by one the same cup. And what is being measured? Sorry, Wanderlei, just one more information. We fill up the cup completely and then we measure the time, how long it takes until the glue drops down from the upper bar, from the upper metal piece to the lower metal piece. And this is our measurement. Então, pessoal, aqui temos nesse slide diferentes copos de medição de viscosidade. Temos o copo Love, copo Lori e o Steinhall e Bauer. O copo Steinhall e Bauer são muito similares. A única coisa que diferencia um copo Steinhall de um copo Bauer é a espessura da chapa inferior, que fica na parte inferior do copo. Um copo Steinhall tem 3,3 milímetros de espessura e um Bauer tem 1,5. O restante das medidas são exatamente idênticos. Porém, se você tem um copo Steinhall com 3,3, ele vai ter o dobro de resistência para a saída da cola do que um copo Bauer com a medida de 1,5. Então, tem que tomar muito cuidado quando está utilizando uma formulação e ajustando para os 60 segundos de um Steinhall, porque esses copos, normalmente, quando você compra, em alguns casos, eles vêm com as duas chapas. Você tem que desrosquear e tirar a chapa Bauer. Já aconteceu da gente verificar em alguns clientes, ele ajustando para uma viscosidade de 60 segundos, mas ele tinha 4,7 milímetros a somatória das duas chapas. E para vocês saberem como se mede, você tem o primeiro pino, a primeira vareta de metal interna dentro do copo, que até a segunda ela tem 100 centímetros cúbicos. E quando ela aparece a primeira vareta, quando vocês colocaram cola, aí se inicia a medição, até chegar na segunda vareta, onde se finaliza a medição, que é onde vocês devem ter os 60 segundos para Steinhall. Alguma pergunta sobre a parte dos copos? Okay. Next one, no question. Good. So why is it so important to measure the viscosity? Yeah, it's simple. When the viscosity is not correct and it's too high, it results automatically in a higher glue consumption. It also ends in a poor penetration behavior to the paper, and therefore we have insufficient bonding. Problem of this story is, most of the times it's cured with more glue. And this is not what we want. Por que é importante medir a viscosidade? Então, se você tem uma viscosidade muito alta, isso vai
o que vai acontecer? Com uma viscosidade muito alta, você vai precisar consumir mais cola. E também, com a viscosidade alta, você tem uma má penetração da cola no papel. Viscosidade alta também causa uma colagem muito fraca entre papel miolo e capa. E com isso também, se vocês tendo a viscosidade alta, tendo que aplicar mais cola para ter uma boa colagem, vocês precisam ter mais tempo de cura para colagem. Perguntas, pessoal? Ok, Thomas, next one. Okay, on the other side, when the viscosity is too low, yeah, we have a very poor glue transfer. Or what does it mean, poor glue transfer? The application is the same, but our solid content is too low. So, and the solids, this is the material which, or yeah, the stuff which glues, which sticks together the paper. And when there's too less, yeah, we have a bad bonding. And on the other side, it's possible that the glue is kind of fading away into the paper. It penetrates too much. We can also cause splashing. And one more information, with the fading away into the paper, the glue, we can see later or tomorrow on the next slides with the iodine pictures. I will explain one more time in detail. Então, se vocês têm uma viscosidade muito baixa, vocês também vão ter uma transferência de cola ruim. Vocês vão ter também como ele falou aqui no padding away, né? Vocês vão ter a cola desaparecendo entre os dois papéis, porque com a viscosidade baixa, ela acaba penetrando mais. E você não vai ver aquela linha de cola que deveria ter para uma boa colagem. Ele vai explicar isso mais à frente, que ele tem umas fotos com iodo, que ele consegue demonstrar o que seria essa cola desaparecendo no papel, penetrando maior. Também ela causa mais respingos no coleiro. Okay. Okay. The last one is... Yeah, the last one, yeah, just translate. This is a little information. Também se nota uma diferença de cada 1 grau para mais ou menos 1,5 segundos para acrescentar a temperatura na viscosidade. Okay. So, and at this point, I would say, let's do the next little break, if this is okay for you guys. Então, pessoal, vamos fazer uma parada. Que a cada 1 hora, 1 hora e meia, ele vai querer fazer uma parada de 10, 15 minutos. Tá ok para vocês? Certo. Ok. Vocês preferem assim, 10 ou 15 minutos? O que vocês preferem?